Começaríamos pelas empresas e pelas práticas. O que é que estão a fazer? A Inês já tinha partilhado connosco o que fazem, o que é que vocês fazem e, sobretudo, como é que se verte estratégia e valores nas práticas? Começas tu, começo eu. É indiferente. As duas ao mesmo tempo não pode ser. Não vai. Como preferis, eu posso começar. Então vá. Bem, há todo um conjunto de iniciativas e que, assim de repente, eu facilmente endereçaria aqueles que são os pilares da ESG, ou seja, há um conjunto de iniciativas, tanto que podemos encaixar na área do ambiente, como na área do social, como na área do governance. Sem dúvida, e dado aquele que é as características do setor de atividade em que o doutor Finanças atua, como tive a oportunidade de vos dizer, atua no setor financeiro, e estamos a falar do setor de serviços, acho que estou aqui a bater com a mão aqui no receptor, peço desculpa, é muito mais fácil e temos muito mais... E depois isto de eu mexer muito com as mãos é uma chatice, desculpa. É mais forte do que eu. Tudo o que tem a ver com a área social é para nós bastante mais fácil de endereçar e tem sido, sobretudo, debaixo deste pilar onde temos desenvolvido mais iniciativas. Mas pensar no ambiente sem pensar que neste momento nós temos todo o nosso negócio digitalizado, e isso é algo que eu diria que, pelo contexto pandémico em que nós atravessamos, se o não tivéssemos feito até à data, teria sido desastroso, não é? Até pelaquela que seria a continuidade do negócio, mas em termos ambientais isto tem um impacto que é notório, não é? Se, quando o Dr. Finanças começou a elaborar, e isto vai fazer 8 anos em outubro, todos os processos de intermediação de crédito eram resmas e resmas de folhas, à medida que o tempo foi passando, todo o processo foi digitalizado, com ganhos ambientais, que são facilmente perceptíveis, para além de toda uma agilidade na interação com o cliente, que para nós também é determinante. Nós temos neste momento todas as pessoas a desenvolver, e isto elencando mais uma vez ao tema ambiental e também ao tema social. Neste momento as pessoas estão a desenvolver o trabalho onde lhes é conveniente, poderão desenvolver o trabalho a partir de casa, poderão fazê-lo a partir do escritório, poderão fazê-lo hoje em casa, amanhã no escritório, e isto faz com que, do ponto de vista das deslocações que antigamente eram inevitáveis, eram diárias e consequente emissões de dióxido de carbono, há todo um ganho associado a este nível. E quando eu digo que é importante do ponto de vista ambiental, também o é do ponto de vista social, porque na realidade aquilo que nós estamos a fazer é dar possibilidade às nossas pessoas para gerirem aquilo que é o seu dia-a-dia, na medida daquelas que são as suas necessidades, dando-lhes mais e melhores capacidades e dando mais e melhores condições de trabalho. E isto fazendo aqui um mapeamento com a parte do ambiente. Se olharmos para a parte social, há todo um conjunto de iniciativas, algumas já foram referidas pela Inês, ontem em conversa também na nossa preparação, que quase que dava gravação para o dia de hoje, também falámos de um conjunto de iniciativas. Eu diria que tudo o que tem a ver com a saúde mental e física para nós é determinante e é cada vez mais decisivo trazer estes dois pilares da saúde, o mental e o físico, para o mesmo entendimento e para o mesmo grau de importância. Porque o ser humano é um. Não há... viver parcelado é viver aquém daquelas que são as possibilidades. E viver aquém daquelas que são as possibilidades é não entregar aquele que é o nosso potencial em benefício da organização. E se nós mastigarmos isto tudo, se embrulharmos isto tudo, facilmente vamos perceber, se não tivermos uma pessoa bem tratada do ponto de vista tanto da sua saúde mental como da sua saúde física, vamos ter uma pessoa aquém daquelas que são as suas possibilidades. Como é que isto se projeta, não é? Porque isto é muito bonito falar, na teoria, não é? E nós, com a pandemia, houve um conjunto de iniciativas que foram despoletadas e que vieram a público, mas como é que isso se traduz na prática? Bem, na realidade,
do ponto de vista psicológico, nós temos neste momento contratada uma empresa que é independente do Doutor Finanças, a que as pessoas recorrem de forma completamente anónima, se assim quisermos. Nós sabemos que, infelizmente, a saúde mental ainda é um tema que não deixa confortáveis muitas lideranças e que não deixa, e consequentemente não deixa confortáveis também as pessoas que têm um problema ao nível daquela que é a sua saúde mental. Aquilo que eu aspiro é que a saúde mental seja tratada com a mesma importância e se calhar com a mesma naturalidade que é tratada a saúde física. Se eu parto uma perna, não há nenhum problema e ninguém me vai olhar de lado pelo facto de eu ter partido uma perna ou ter um problema qualquer de caráter físico. No entanto, quando eu tenho um problema do foro mental, ainda existe quem conote essa pessoa como mais frágil, como menos apta, e urge tirar isso daquele que é o nosso dia-a-dia. E isso consegue-se naturalizando, não é? Dando o mesmo cuidado e dando a mesma atenção a estes dois tipos de temas. No que diz respeito à saúde mental, nós achamos que dar este suporte às pessoas de forma completamente confidencial ajudaria, naturalmente. Do ponto de vista físico, há todo um conjunto de iniciativas que nós desenvolvemos. Nós temos hoje uma iniciativa que se chama Bloco. Não estranhem se no meio do meu discurso eu falar de terminologia que normalmente nós associamos ao mundo da medicina. O que é facto é que nós tentamos sempre trazer aquilo que é o mundo da medicina para o contexto do Doutor Finanças. Então nós temos o Bloco, que é onde se operam bons momentos e que no fundo é um chapéu que nós damos para um conjunto de iniciativas que fazem com que as pessoas se juntem e que onde se operam bons momentos. Estamos, neste momento, com iniciativas de pádel, temos também uma equipa de futebol, e isto o que fazemos é dar tempo da empresa para as pessoas. Nós organizamos e depois dizemos, olha, agora, depois do vosso tempo laboral, juntem-se e tenham bons momentos, que também era legítimo, naturalmente, mas aquilo que nós achamos é que deve haver um compromisso. E então o que fazemos é... nós damos tempo da empresa para que vocês possam jogar pádel, a empresa vai alugar os campos, vai dar professores, vai também dar treinadores para as iniciativas de futsal e, por isso, com estas duas iniciativas, e estas são duas de outras que nós pensamos, algumas podem não ter sequer um caráter tão físico, aquilo que nós pensamos é vamos lá tratar estas duas frentes tão importantes da nossa saúde para que as pessoas sejam inteiras e que, como inteiras, nós consigamos que elas estejam plenas naquilo que é o exercício das suas atividades. Bem, há todo um conjunto de outras iniciativas, mas eu tenho aqui mais 3 colegas de painel e daqui a pouco a Isabel está-me a fazer assim, Irene. Menos. Eu vou dando aqui algumas pinceladas, pareceu-me que era muito importante falar disto que tem a ver com a saúde e com o facto de nós entendermos o ser humano, as nossas pessoas, os nossos colaboradores como inteiros, porque só inteiros é que eles vão atingir aquela que é a plenitude das suas capacidades. E isso não nos pode ser indiferente, sob pena de estarmos a olhar a gestão da nossa empresa de forma indiferente. E eu creio que se colocarmos isto deste prisma, fica tudo mais fácil de entender. E passo a palavra à Cláudia. Eu agora pego aqui, eu vou pegar já nisto que acabaste de dizer, do homem inteiro, porque a abordagem em Jerónimo Martins é muito do homem vitruviano. E tudo o que fazemos é numa abordagem, numa perspectiva multidisciplinar e inteira. Isto é cultura do well-being, quando abordamos desta forma o nosso colaborador. Isto para vos dizer o seguinte: de facto, aquilo que eu há bocado dizia é, de facto, nós queremos atração e retenção de talento, mas não é isto que move Jerónimo Martins. Jerónimo Martins faz isto há muitos anos. Começou isto na responsabilidade social interna, com uma série de programas ligados quer à saúde, quer à parte social, quer à parte por aí fora. A parte social
mais social, ficou mais social. A parte de apoio jurídico, apoio financeiro, fundo de emergência social, os campos de férias dos miúdos, os vales da SOS Dentista, houve uma série de coisas que ficaram do lado da minha colega, da responsabilidade social interna, tudo o que foi saúde, pegando naqueles, nos pontos de saúde mental, saúde física, saúde social e depois a parte profissional, vieram para debaixo da minha alçada. E eu agora vou ter que dar exemplos muito semelhantes aqui aos da Irene, mas não há como. De facto, uma das áreas mais importantes e onde nós estamos a fazer um investimento enorme é a área da saúde mental. Já tínhamos problemas de saúde mental e hoje temos muitos mais problemas de saúde mental. O Covid, de facto, veio exacerbar toda esta e não só o Covid, a questão mesmo da guerra, nós não continuamos a viver momentos difíceis e só para terem uma noção, eu tenho 4 vezes ou 5 vezes o número de pessoas e nós tratamos colaboradores e tratamos familiares de colaboradores, tratamos filhos, maridos e às vezes tratamos ascendentes. Portanto, temos uma linha aberta, é um serviço gratuito, temos centenas de psicólogos, psiquiatras, pedopsiquiatras a tratar estas pessoas. Temos aqui patologias diversas, depressões, ansiedades e, de facto, isto foi algo que veio com a pandemia tornar-se mais evidente. Temos feito campanhas muito na ótica de it's okay not to be okay. Temos que partir o estigma. Se eu tenho diabetes, que tenho uma doença crónica, eu posso ter uma depressão como doença crónica. E não tem mal. Não tem mal. E nós temos que dizer ao mundo, não tem mal. Eu diria que em Portugal, pela quantidade de antidepressivos e de ansiolíticos que se tomam, se calhar 80% das pessoas estão doentes ou têm alguma patologia. E, portanto, de facto, temos feito esta campanha que é deste o melhor de ti, nós damos o melhor de nós agora. E é uma campanha muito engraçada porque as pessoas estão nos centros de distribuição, estão nas lojas e dizem, andas cabisbaixo, estás com falta de apetite, sinais a alertar. Não tenhas problemas, vem falar connosco. E a verdade é que as pessoas vêm falar connosco, ou via serviço de apoio ao colaborador, ou diretamente com os psicólogas, e de facto tem sido um investimento que temos feito, porque nós queremos pessoas felizes. E pessoas felizes não podem ser pessoas que têm ansiedade, que têm filhos com ansiedade, porque lá está a questão. Quem é que nós somos? Disse muito bem, o seu propósito é cuidar. O propósito de todos nós é cuidar, no fim do dia é servir os nossos, a nossa família, os nossos amigos e as empresas, e este balanceamento é fundamental. Depois aqui, projetos e exemplos práticos, porque eu tenho que ser prática, não temos muito tempo. Um projeto que lançámos e que foi um autêntico sucesso e que vai ser agora lançado para todos os colaboradores. De facto, o acesso à saúde é difícil, cada vez é mais difícil, e nós fizemos um projeto piloto de teleconsulta. As pessoas têm medicina anytime, anywhere, a qualquer hora. E a verdade é que o projeto correu bem e nós agora vamos ganhar a escala para todos os colaboradores e mais tarde, possivelmente, para os seus filhos e para os seus cônjuges. E, de facto, é muito simpático, não é? Uma pessoa tem um problema, liga, tem uma consulta. E, portanto, no fundo, nós estamos a permitir que as pessoas tenham acesso à saúde, que é algo que hoje é muito difícil em Portugal. Muito difícil. Portanto, o projeto da teleconsulta é um projeto vencedor e, de facto, ajuda muito os nossos colaboradores e cria engagement dos nossos colaboradores, compromisso e sentido de que estamos a fazer aquilo que é a coisa certa. É o que nós achamos que estamos a fazer. Outra área onde estamos com projetos é na área da nutrição. Infelizmente, vivemos numa sociedade doente, sociedade mundialmente doente. A questão da obesidade e da pré-obesidade é um tema. As pessoas comem mal e, portanto, nós estamos com rastreios e consultas de nutrição para os nossos colaboradores. Estamos a pilotar, não se consegue ao mesmo tempo, mas, de facto, estamos a encontrar dados que são assustadores. E o que é que acontece? Acontece que doentes pré-obesos ou obesos vão ser doentes cardíacos, vão ser doentes, vão ser diabéticos, vão ser pessoas que a médio e longo prazo estão a criar problemas para os próprios, o bem-estar dos próprios vai cair. E o que é que acontece? As organizações vão cair. Porque a médio e longo prazo as organizações não são sustentáveis. E nós temos, de facto, que pensar sempre em duas coisas. E o que nós fazemos em Jerónimo Martins é corremos duas autoestradas. A prevenção
e depois o acompanhamento, o cuidar. Mas a grande aposta tem que ser prevenção, 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 literacia, literacia, e literacia que tem que ser simples, tem que chegar a todos, porque se há os mais... há aqueles que não têm todos literacia, portanto nós temos feito muitos webinars, muitos podcasts, nas nossas rádios, dentro dos nossos supermercados, é sempre dicas de saúde, nas newsletters, nós estamos a trabalhar constantemente em literacia, a explicar. Fazemos rastreios, muitos rastreios. Ainda agora vamos fazer rastreios junto com a Liga Portuguesa do Cancro. Vamos fazer rastreios porque nós temos portanto, produção, aquacultura, temos produção de gado, de leite, portanto, temos pessoas muito expostas ao sol. Vamos então fazer rastreios. Rastreios cardiovasculares. Covid é uma doença tromboembólica. O que é que vai acontecer? Vamos ter muita doença cardiovascular. Estamos a rastrear todos os colaboradores de Jerónimo Martins e estamos a tentar despistar problemas é que eles possam ter. Ou seja, eu agora podia estar aqui a contar e não me calava durante 3 horas. Só dar mais um exemplo, comunidades. Como é que nós estamos a juntar as pessoas que tiveram separadas durante tanto tempo? Fazer o mesmo que vocês. Criámos a comunidade dos loucos por corrida, onde pomos toda a gente a correr, isto quer nas operações, quer nos headquarters, onde for. Vamos agora começar o Champions League, campeonato de futebol com 1.500 pessoas a participarem, de todas as operações, e vai ser giríssimo, porque isto junta o homem do talho com o gestor. E isto é fundamental, esta ligação. Nós só fazemos isto porque somos pessoas e nós, se não acreditamos que as empresas são feitas por pessoas e para pessoas, não acreditamos em nada. Isto é assim, se queremos resultados e se queremos orientação aos resultados, temos que ter a coragem de dizer que se não tivermos orientação para as pessoas, nunca vamos chegar lá. Portanto, é fulcral tudo isto. Eu continuaria a dizer, com muito amor e paixão, tudo o que estamos a fazer, porque são N iniciativas. Justamente essa ponte das comunidades, da relação de todos com todos, e nomeadamente com aquilo que é a nossa envolvente. Teresa, como é que nós podemos também, no âmbito do bem-estar, contribuir para aquilo que são as metas do ambiente e, ao contrário, também, como é que podemos verter atividades, orientações nas políticas de bem-estar que tenham a ver com esta relação com o meio, esta relação com os stakeholders, etc. Não era bem nesse sentido que eu queria trazer aqui o ambiente. Bem, a primeira questão é que nós, pessoas, fazemos parte do ambiente. Portanto, nós somos parte da natureza e, portanto, cuidar de nós é cuidar do ambiente. Cuidar de nós implica cuidar do planeta implica cuidar de nós, o ecossistema, nós pertencemos a ele e, portanto, precisamos dele e ele precisa de nós. Mas eu sou muito política, não é? Eu trabalho no Estado há muito tempo e, portanto, gosto muito da área da política e, portanto, eu gostava de trazer aqui essa vertente. Claro. Ok? E, portanto, o que eu queria aqui fazer é contar um bocadinho aquilo que aconteceu, como eu dizia há pouco, na década de 90 e fazer o paralelo, efetivamente, entre o que estamos a passar agora, mas com exemplos concretos. E eu escolhi um exemplo. Eu escolhi um exemplo do que se passou naquela altura onde estive diretamente envolvida. Eu, na altura, estava no gabinete do Ministro do Ambiente e, na altura, estava precisamente a decorrer a Conferência do Rio de Janeiro de 92. E o equivalente ao que estamos agora a ver, não é? Nestes grandes movimentos a puxar para a questão social e pela sustentabilidade social. Ao mesmo tempo que acontecia a Conferência do Rio, onde por acaso Portugal era presidente da União Europeia e, portanto, liderou toda a participação da Europa nesta grande Conferência Mundial do Ambiente, onde só se falou de ambiente, ok? Não era sustentabilidade em termos gerais, era só ambiente. Ao mesmo tempo nós tínhamos o Rio Alviel em Portugal com 3 metros de espuma de altura, não é? E com um cheiro absolutamente nauseabundo. O Estado, na altura, construiu uma estação de tratamento de águas residuais, abordagem curativa, ok? Temos efluentes e vamos tratar a doença. Vamos construir o metar. A indústria, são N indústrias à volta daquele rio,
um cluster de indústrias de cortumes, não é? E o Estado disse como é que nós vamos mobilizar estas indústrias. Não havia hipótese, então o Estado substitui-se às indústrias. Havia toda a filosofia ambiental que dizia internalizar custos, mas nós não fazíamos isso ainda em Portugal. E, portanto, na altura o Estado diz, nós investimos. E construímos uma enorme estação de tratamento de águas residuais à beira do Alviela. Essa estação esteve parada durante anos, porque os industriais diziam que era muito caro ligar as indústrias à estação. E diziam que não tinham dinheiro para custear a estação. E o Estado dizia que não ia custear o funcionamento da estação. Ok? E, portanto, na altura, tínhamos uma estação parada e tínhamos um rio nas condições em que eu descrevi. É o equivalente ao burnout. Vamos passar para a parte social. Custos, depressões, ansiedades, filhos abandonados, velhos abandonados. Ok? É isso que nós temos hoje em dia. São os 3 metros de altura no rio Alviela. Na altura, eu estava precisamente no gabinete quando me disseram resolva o problema da Etarralcanena. E, portanto, na altura, o que se fez foi tentar, com o poder que o Estado tem, não é? Dizer, meus senhores têm que ligar à estação, porque a externalização dos custos da vossa produção não pode recair sobre as pessoas que têm cancro e que têm imenso cancro ali à volta daquela zona, não é? Havia uma incidência brutal de doenças cancerígenas. E, portanto, os senhores têm que arranjar uma solução. A primeira foi, o Estado oferece-vos a estação, vocês têm que ligar e têm que custear isto. E, portanto, o que se fez foi criar uma associação de industriais e, quando estava tudo montado, continuava a haver a maior empresa de costumes da área que não queria ligar à estação. Na altura, o que o governo fez foi ter a coragem de encerrar a empresa e pôr em causa vários postos de trabalho. Era aqueles postos de trabalho versus a continuação dos cancros da população toda à volta. E isto é o lado escuro da história. Nações Unidas, Rio de Janeiro, discursos lindíssimos e nós a fechar empresas em Portugal. Ok? Isto aconteceu, a empresa acabou por se ligar, nós reabrimos a empresa e, com a continuação, aquela associação de utilizadores da estação, que passou a incluir também a Câmara Municipal, que passou a lançar para lá também os esgotos, acabou por tomar conta daquela estação e acabou por internalizar todo aquele processo. A prazo, dados os custos daquela estação, ou seja, os custos de mandar pessoas para a psiquiatria, o que aquelas empresas todas fizeram foi reformular os seus processos produtivos. Foi reestruturar os seus processos produtivos. Portanto, o que é que aconteceu? Houve custos de curto prazo, muito elevados, que só foram assumidos quando houve uma pressão social brutal. E qual foi a pressão? Foi a do Estado, mas não foi só a do Estado, porque antes do Estado havia manifestações de pessoas que quiseram recuperar o seu rio. Então, houve luta social. Houve luta das populações, seguida pela do Estado. E foi assim que as empresas aderiram, porque diziam, se vocês me obrigarem a fazer isto, o meu negócio vai à falência e depois vai haver desemprego. Bom, esta foi um processo que aconteceu. O que é que aconteceu? Depois da pressão das populações, depois da pressão do Estado, depois da pressão da Conferência do Rio, as empresas reformularam o seu processo produtivo. Continuaram, algumas faliram, as que continuaram internacionalizaram-se, tornaram-se de maior qualidade. Competiram não pelo preço, mas sim pela qualidade. E o ambiente ficou defendido. E a saúde das pessoas também. Há sempre custos. Tivemos custos de curto prazo, tivemos empresas a falir. Mas a prazo, se calhar, tivemos ganhos. A questão é que os governantes e as populações na altura não sabiam se ia haver ganhos. Só estavam, overwhelmed, completamente subjugados pela perspectiva de criar desemprego. No entanto, teve que haver coragem para avançar com a reforma. E, portanto, estes foram os primeiros tempos. Ok? Neste momento, o que é que nós temos? Um exemplo concreto também. No outro dia, numa caixa de supermercado, e a empregada dizia-me, eu entro às 8 da manhã, depois fazem-me um intervalo de 4 horas a meio do dia, depois eu retomo às 4 e saio às 9 e tal da noite. Como é que é? Como é que uma empresa vai reformular este sistema de turnos para viabilizar que aquela pessoa saia à meia da tarde e que vá cuidar dos filhos?
Não sei qual é o impacto que tem nos custos. No imediato, se calhar tem custos brutais. Portanto, o dar importância à questão social vai ter custos imediatos enormes. Como é que nós vamos resolver isto? Primeira solução da empresa. Contratos com empresas de psicólogos e psiquiatras para tratar as pessoas que entram às 8, fazem um intervalo às 4 e saem às 9. ETAR, tratamento, abordagem curativa. Solução, reformular a organização do trabalho. Não sei se tem custos. É uma criatividade que as empresas têm que ter. Por se a gente não resolver isto, eu continuo a dar imensas consultas a funcionários do Pingo Doce, do Lidl, da Sonai, do não sei quê, e tenho alguns. Portanto, esta era a mensagem que eu queria trazer. Estas mudanças são muito difíceis. Porquê? Porque implicam desestruturações de paradigmas que já estão criados e implicam custos de imediato. Pode-se dizer assim, então temos que pôr o Estado a financiar estas mudanças. Eventualmente. Não sei. Excelente, porque nem só temos bons exemplos de boas práticas e esta analogia foi extraordinária para percebermos que é um processo, que é um caminho para o qual a Comissão Técnica está a contribuir com a elaboração de uma norma. Ausenda muito rapidamente porque nos estão a fazer já sinal. Eu, como disse no início, sou estruturada e sintética, portanto vou ser muito rápida, mas quero pegar na deliciosa história da Teresa. Porquê? Porque eu tenho aqui uma história que aconteceu nessa altura, que foi o desenvolvimento das normas de sistema de gestão ambiental. Portanto, nessa altura houve a pressão do Estado sobre a indústria para resolver problemas, houve legislação que disparou nessa sequência, por haver essa consciencialização do que é que o ambiente estava a fazer às pessoas, do que é que a indústria estava a fazer ao ambiente e o ambiente às pessoas, e hoje estamos precisamente no mesmo ponto, que é, temos uma norma de sistema de gestão de bem-estar e felicidade organizacional que está a nascer para ir mais longe do que a saúde e segurança no trabalho, para ir mais longe do que as iniciativas que hoje maravilhosamente se fazem nos locais de trabalho e, portanto, criar sistemas, criar processos que nos permitam trazer para a agenda da organização no seu todo e não apenas que seja uma responsabilidade dos recursos humanos, que não seja uma questão departamental, mas que seja uma questão global das organizações e, portanto, o que esta norma vem trazer é sistematização. É um ciclo de melhoria contínua. Muito bem. Planear, fazer, monitorizar, medir, é muito importante perguntar às pessoas. E perguntar regularmente quais são os níveis de bem-estar, quais são os níveis, inclusivamente, de felicidade e perceber qual é o impacto que estas medidas estão realmente a ter nas pessoas. Porque às vezes nós, nas organizações, temos toda a boa intenção e achar que estamos a fazer muito bem às pessoas e às tantas não estamos. Às tantas são medidas que contribuem para o bem-estar de umas, mas não contribuem para o bem-estar de outras. Por exemplo, participar na creche como um benefício de alguns trabalhadores não tem significado para outras pessoas que já estão a cuidar dos seus idosos. E, portanto, é preciso perguntar às pessoas o que é importante para ti e para o teu bem-estar. E, portanto, esta norma vem trazer esta sistematização do planear, fazer, monitorizar e rever novos objetivos todos os anos, sempre com esta melhoria contínua em mente. Para não sermos perfeitos, como dizia a Inês há pouco, mas sermos todos os anos um bocadinho melhor, ou todos os dias um bocadinho melhor. Perfeito. Eu fiquei aqui a pensar com as vossas intervenções e vou só deixar uma nota final, que é uma nota para o futuro e porque isto é um caminho. Eu comecei a trabalhar há cerca de 30 anos atrás e quando comecei a trabalhar tive a sorte de entrar num projeto magnífico e lancei o primeiro núcleo de banca telefónica em Portugal. E nessa altura eu tinha acabado de ser mãe, ou fui mãe durante o processo pela primeira vez, e recordo-me de, passado um mês da Margarida nascer, eu ia trabalhava das 7 e tal da manhã
às 10 e tal da noite, porque aquilo tinha que arrancar, e a minha mãe estava com a minha filha no estacionamento do banco onde eu ia dar de mamar. E isto hoje é quase que inconcebível, pelo menos por aqueles padrões que nós estamos aqui a refletir e a orientar-nos. Mas há um tema que deixo para reflexão à plateia e para todos nós, que é um dos grandes desafios da gestão de pessoas hoje é termos 3 e 4 gerações dentro da mesma organização. E felizmente, isto não é fácil de conciliar, porque eu ainda me vejo a trabalhar desde manhã cedo até muito tarde da noite, mas sinto-me confortável com isso. Sinto-me confortável com isso. Mas, entretanto, tenho os meus filhos, por exemplo, em casa, que dizem nem pensar, a minha hora é sagrada. Como é que isto se concilia dentro de uma organização que tem esta diversidade e esta multiculturalidade e no fundo, pode ser um boost para o caminho que estávamos a falar, mas também pode ser aqui um entrave. E, portanto, uma felicidade esta mesa. Eu sei que queríamos dizer muito mais coisas, que teríamos muito mais para partilhar. Agradecer à PAE, agradecer-vos também a vocês esta partilha e desejar a continuação de bons trabalhos. Muito obrigada. Obrigada.